Oi, meu nome é Evan, tenho 29 anos. Até 4 meses atrás, eu era só o caseiro que mantinha as cercas vivas dos ricos impecáveis e seus segredos bem guardados. Aí, numa noite chuvosa de quinta-feira, duas universitárias apareceram na minha porta pedindo abrigo, e eu soltei a coisa mais sem noção possível. As duas juntas? A vizinha, que ouviu da janela da cozinha e, sei lá, aquela frase desajeitada fez com que ela me trouxesse toalhas quentinhas por cima da cerca, à meia-noite. 3 semanas depois, ela estava no jardim de ervas dela, às 2 da manhã, me dizendo: Você é a única parte dessa rua que me faz respirar. Deixe a cidade de onde você está assistindo nos comentários. E me diga, você teria aceitado? A chuva começou às 8h30 daquela quinta-feira à noite, do tipo de pingos pesados que ricocheteiam no asfalto e fazem você pensar 2 vezes antes de sair de casa. Eu estava secando o piso da entrada pela terceira vez quando a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Os Hendersons, donos da casa, estavam em algum lugar da Europa há 2 meses. Eu era só o house sitter, quer dizer, jardineiro e house sitter. Mantinha o gramado deles impecável, as cercas vivas aparadas e a casa segura enquanto eles viviam a vida de gente rica em outro canto. A campainha tocou de novo, abri a porta e dei de cara com duas jovens vestindo capas de chuva amarelas e vibrantes, as duas encharcadas apesar do equipamento. A mais velha devia ter uns 22 anos, com um olhar protetor e água escorrendo das tranças. A mais nova não passava dos 19, com um sorriso que de alguma forma se mantinha vibrante mesmo enquanto ela tremia. Me desculpe incomodar, disse a mais velha. Sou Zaide Brooks. Esta é minha irmã Kira. Tínhamos um carro por aplicativo reservado para este endereço, mas ela levantou o celular, mostrando uma captura de tela. Nosso motorista cancelou e o alojamento reserva não deu certo. Disseram que era um aluguel de curta temporada? Fiquei olhando a captura de tela. Lá estava, a casa dos Henderson, listada como disponível apenas para aquela quinta-feira à noite. Mas eu nunca tinha visto essa reserva antes. Nós só íamos ficar uma noite, Kira acrescentou, os dentes batendo de frio. Pisquei, meu cérebro tentando assimilar a situação. As duas juntas, as duas riram, aliviadas, como se minha resposta desajeitada significasse um sim em vez de confusão. Só por esta noite, Zaide disse rapidamente. Temos audições para bolsas de estudo amanhã de manhã, para programas de música e design no centro da cidade. Prometemos que teremos ido embora ao nascer do sol. Olhei para a tempestade atrás delas, depois para seus rostos esperançosos e preocupados. Meu celular mostrava 3 chamadas perdidas do número dos Hendersons, mas já passava da meia-noite na Itália. Não havia como verificar se a reserva era real, mas elas estavam tremendo e eram claramente estudantes, não baladeiras ou encrenqueiras. Entrem, eu disse, me afastando. Vou pegar umas toalhas para vocês. Estabeleci as regras básicas enquanto a chaleira esquentava. Sem visitas. Silêncio depois das 10 da noite. Trancar as portas. Não tocar nas obras de arte. Elas assentiram para tudo, gratas apenas por estarem secas e quentes. Zaide verificou os trincos das janelas. Instinto protetor, imaginei. Kira cantarolava baixinho enquanto torcia as tranças, escalas musicais de verdade que soavam sem esforço. Posso dormir no sofá, ofereci, mostrando a elas o quarto de hóspedes do estúdio. Vocês duas ficam com a cama. A gente se vira com o sofá-cama, Zaide disse, já procurando por possíveis saídas. Garota esperta. Evan, eu disse, percebendo que não tínhamos nos apresentado. Zaide, esta é a Kira. Obrigada, Kira disse baixinho. De verdade, estávamos começando a achar que teríamos que dormir na biblioteca da faculdade. Deixei-as se acomodarem e fui procurar cobertores extras.
Quando saí na varanda dos fundos para sacudir um guarda-chuva úmido, notei que a luz da varanda do outro lado da cerca viva tinha acendido. A casa ao lado era o dobro do tamanho desta, toda com linhas limpas e paisagismo caro. Eu já trabalhava nessas propriedades há 8 meses, mas só tinha visto a vizinha algumas vezes. Cabelos escuros, elegante daquele jeito que vem com dinheiro e boa genética. Sempre educada quando acenava, mas distante. Agora, a silhueta dela se moveu pela janela da cozinha e me perguntei se ela tinha ouvido vozes, se ela era do tipo que ligaria para a administração do condomínio sobre visitas não autorizadas. 20 minutos depois, eu estava levando as canecas de chá para o estúdio quando ouvi passos na brita. A vizinha estava na linha da cerca viva com 2 toalhas grossas nos braços. Elas estão tremendo, ela disse simplesmente, a voz calma, mas cansada. Acabaram de sair da secadora. De perto, ela devia ter uns 45, com um rosto mais interessante do que bonito. Maçãs do rosto marcadas, olhos que pareciam ter visto o suficiente para saberem mais, mas que ainda guardavam gentileza. Isso é muito gentil da sua parte, eu disse, aceitando as toalhas. Elas estavam quentes, macias, com pequenas iniciais bordadas no canto. MV. Sou Meredith Valley, ela disse. Ouvi vozes mais cedo, imaginei que elas talvez precisassem. Ela gesticulou vagamente para a tempestade que finalmente começava a diminuir. Evan Cole. E sim, são universitárias. Audições amanhã. Algo mudou na expressão dela. Simpatia, talvez reconhecimento. Música e design? Como você. Palpite. Ela sorriu só um pouco. Deixe-as secas, chuva assim encharca tudo. Enquanto ela se virava para ir, senti o cheiro de alecrim e terra molhada do jardim de ervas dela. O trinco do portão fez um clique atrás dela e percebi que ainda sentia o calor das toalhas nas minhas mãos. Atrás de mim, passos na calçada. Dona Han, de 3 casas adiante, fazendo sua caminhada com guarda-chuva, mesmo com um tempo desses. A silhueta dela se demorou o suficiente para contar quem estava onde, então seguiu em frente. Levei as toalhas para dentro. A manhã seguinte começou às 6 com café na minha caneca favorita, de cerâmica lascada, do tipo que os Hendersons jogariam fora sem pensar. Tirei o cortador de grama cedo, enquanto a grama ainda estava pesada de orvalho. Eu sempre começava pelo lado da cerca viva da Meredith. O gramado dela era menor, mas mais complexo, com canteiros de ervas e gramas ornamentais que precisavam de um corte cuidadoso nas bordas. Ela acenou uma vez da janela da cozinha enquanto eu trabalhava. Depois, desviou o olhar como se tivesse sido pega em flagrante. As irmãs também acordaram cedo. Zeide corria na volta perfeita da vila, enquanto Kira fotografava rosas para o que parecia ser um estudo de cores. Elas se moviam como pessoas gratas por estarem em um lugar seguro, apreciando detalhes que a maioria dos hóspedes ignorava. Por volta das 7h30, eu estava guardando as ferramentas quando Dona Han apareceu com o sorriso de sua caminhada matinal. Começando cedo, Sr. Cole. Bom dia, Dona Han. Só tentando fugir do calor. O celular dela fez um barulho suave de câmera enquanto ela ajustava a posição. Mal audível, mas eu percebi. Que trabalho dedicado, ela disse, os olhos fazendo um inventário. Espero que a propriedade dos Henderson esteja bem cuidada durante a ausência deles. Sempre, eu disse. Ela assentiu e continuou sua rota de vigilância disfarçada de cuidado com a vizinhança. 1 hora depois, Zeide se aproximou enquanto eu limpava os aparadores de cerca viva no galpão de ferramentas. Posso te mostrar uma coisa estranha? Ela ergueu o celular. Nosso carro de aplicativo de ontem à noite. Alguém pagou. Anonimamente. Olhei para o recibo que ela havia printado. R$ 43, com uma anotação. Para audição. Boa sorte. Achei que talvez você. Ela começou. Não fui eu disse.
Mas que gentileza de quem quer que tenha sido. Nós dois olhamos para as janelas silenciosas da Meredith. A porta da garagem dela estava abrindo, seu sedã prateado saindo de ré sem nenhum contato visual em nossa direção. Quem quer que tenha sido, Zaide disse, provavelmente salvou nossa viagem toda. No meio da manhã, o sol estava alto e as últimas poças da tempestade evaporavam. Eu estava aparando a cerca viva quando ouvi a porta da frente da Meredith e o barulho de uma entrega sendo deixada. Ela saiu vestindo roupas de jardinagem, jeans e uma camisa de algodão que parecia cara mesmo suja. Ela se esforçava com uma caixa grande, depois com a porta da despensa, que parecia emperrada. Precisa de ajuda? Chamei por cima da cerca viva. Ah, se não se importar. Ela sempre incha quando chove. A despensa dela cheirava a óleo de limão e papel, organizada de um jeito que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal. Eu me apoiei no batente da porta enquanto ela puxava. De repente, ela cedeu e nós dois tropeçamos um pouco. Por um segundo, nossas mãos estavam na mesma peça de madeira, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro do sabonete dela, algo com cítricos e ervas. Eu me afastei primeiro. Obrigada, ela disse. Então pegou algo no balcão. Uma toalha dobrada com iniciais bordadas. E.C. Notei sua caneca esta manhã, ela disse. Pela janela. A azul, com a lasquinha? Assenti, surpreso que ela tivesse percebido um detalhe tão pequeno. Enfim, obrigada pela ajuda. Saí pela porta lateral dela, o coração batendo mais forte do que deveria para uma interação tão simples. No final da tarde, os estragos da tempestade estavam limpos e as irmãs estavam praticando no estúdio. Escalas de piano flutuavam pelo quintal, misturadas com o que pareciam ser aquecimentos vocais. Eu estava verificando os postes da cerca quando Meredith apareceu na linha das ervas. Eu paguei o carro delas, ela disse baixinho, sem me olhar. Ontem à noite, elas pareciam assustadas. Você as notou primeiro, eu disse. Ela assentiu, beliscando distraidamente um raminho de alecrim. Elas me lembraram bem, de ser jovem e estar longe de casa. A voz da Kira se elevou pela janela do estúdio, acertando uma nota limpa e clara que parecia pairar no ar. Lindo, Meredith murmurou. A luz da varanda acendeu automaticamente enquanto o crepúsculo chegava. Nós dois nos afastamos da cerca ao mesmo tempo, como se tivéssemos sido pegos em flagrante. Uma hora depois, Zaide bateu na minha porta. Você. Você e a Meredith gostariam de ouvir? O que estamos ensaiando? Olhei por cima da cerca viva. A janela da cozinha da Meredith brilhava em amarelo quente, e eu podia ver a silhueta dela se movendo. Vou perguntar, eu disse. 5 minutos depois, nós quatro estávamos apertados no pequeno estúdio. Uma lâmpada acesa, sombras suaves nos cantos. Zaide estava com seu caderno de esboços aberto. Meredith sentou na única cadeira enquanto eu me encostava na parede. Kira cantou algo lento e blues, uma música sobre deixar o lar e encontrar estranhos que pareciam família. Zaide esboçava enquanto ouvia, seu lápis capturando as linhas das mãos da Meredith, o jeito como ela as mantinha unidas no colo. No meio do segundo verso, os dedos da Meredith encontraram meu antebraço e apertaram, rápido, instintivo, como se a música tivesse passado por ela e precisasse de um lugar para ir. Ela me soltou imediatamente, mas o calor permaneceu. Quando Kira terminou, aplaudimos baixinho. Lá fora, a brita estalou, passos se reposicionando em direção à janela. Dona Han, claro. Vamos comer, eu disse, em parte para quebrar o encanto, em parte porque de repente estava faminto. Eu fatiava o pão enquanto Zaide abria a geleia. Nos acomodamos nos degraus do estúdio com pratos equilibrados nos joelhos. Meredith sorriu sem mostrar os dentes, os olhos suaves sob a luz da varanda. Então, qual é a sua especialidade em manutenção?
Zaide me perguntou. Além de cercas vivas perfeitas, eu passo o cortador de grama na mesma linha 2 vezes quando estou nervoso. Eu admiti. Kira riu e imediatamente começou a cantarolar um riff sobre cercas vivas apaixonadas, inventando letras sobre obsessão simétrica. Meredith verificou o celular e sua expressão mudou. O rosto perdeu um pouco a cor. A reunião do conselho foi adiantada para hoje à noite. Ela disse levantando-se. Eu deveria. A luz da varanda do outro lado da cerca viva clicou uma vez enquanto ela recompunha a postura. Obrigada, ela disse, por me deixar ouvir. Depois que ela saiu, o estúdio pareceu diferente, maior e menor ao mesmo tempo. 20 minutos depois, Dona Han bateu na minha porta. Os registros de hóspedes devem ser feitos em 24 horas, ela disse, segurando um envelope da administração do condomínio que parecia mais pesado que papel. Tenho certeza de que você está ciente dos procedimentos. Expliquei sobre a mensagem de voz dos proprietários, a captura de tela da reserva, a natureza temporária da estadia. Todos nós temos procedimentos, ela disse, olhando por cima do meu ombro em direção ao estúdio. Para a proteção de todos. Assinei a linha de recebido, enquanto os olhos dela se fixavam na toalha com iniciais bordadas que eu tinha deixado dobrada sobre a cerca para secar. Tenha uma boa noite, Sr. Cole. 1 hora depois, eu estava limpando as canecas quando Meredith apareceu na porta dos fundos com minha caneca azul lascada nas mãos. Você deixou isso perto da cerca, ela disse. Nós dois esticamos a mão. Meu nó dos dedos roçou na aliança dela. Ela retirou a mão primeiro, o metal ainda quente do que quer que ela estivesse bebendo. Está tarde, ela disse. Durma, eu respondi. Pela parede, Kira cantarolava algo que parecia uma canção de ninar. Coloquei a caneca no balcão e mandei mensagem para os Hendersons de novo. Urgente. Hóspedes no estúdio. Por favor, confirmem a reserva. Ainda sem resposta. A manhã seguinte trouxe e-mails e complicações. Richard Vale, o marido da Meredith, tinha mandado uma mensagem para o grupo de WhatsApp do bairro. De volta mais cedo que o esperado. Vistoria da propriedade com a administração do condomínio na sexta. As respostas eram animadas. Bem-vindo de volta. E animado para colocar o papo em dia. Meu estômago gelou. Agendei os carros das irmãs para a faculdade às 9h15 e imprimi os mapas das audições delas, verificando e checando os endereços. Elas precisavam que tudo corresse bem. Às 8h10, encontrei Meredith no pátio dela e entreguei-lhe uma cópia do aviso da administração do condomínio que eu tinha recebido. Achei que você deveria ver isso, eu disse. Nossos dedos pairaram perto um do outro. Nós dois nos afastamos sem tocar. Obrigada por. Ela fez uma pausa, procurando palavras. Decência. Você foi gentil primeiro. Ela quase sorriu. Do estúdio. A gente vai se atrasar. Zaide chamou. Acenamos um adeus como vizinhos que só haviam pegado ferramentas emprestadas. As irmãs saíram para as audições às 9h15 em ponto. Elas mandaram fotos às 14h03. Kira, do lado de fora de uma sala de concertos. E de novo, às 15h11, o portfólio da Zaide espalhado em uma mesa de conferências. Passei a tarde fazendo manutenção desnecessária, verificando coisas que não precisavam ser verificadas. Às 18h25, o sedã preto de Richard Vale apareceu na garagem. Ele era exatamente o que eu esperava. 50 anos, cabelos prateados, o tipo de calma que vem de sempre conseguir o que se quer. Ele caminhava pelas divisas da propriedade como se estivesse inspecionando o território, fazendo anotações mentais sobre os postes da cerca e a drenagem. O olhar dele parou no meu lado da cerca viva, onde a toalha com iniciais bordadas da Meredith pendia da cerca depois que eu a enxaguei naquela manhã. Senhor Cole? A voz dele carregava a autoridade de alguém acostumado a explicações. Sim, senhor.
Por que a toalha da minha esposa está pendurada na sua cerca? Direto, sem rodeios. Ela ajudou as estudantes ontem, eu disse. Emprestou toalhas secas durante a tempestade. Eu a lavei e estava devolvendo. Ele assentiu, arquivando a informação para consideração posterior. Entendo. E as estudantes eram. Uma noite, audições esta manhã. Elas estarão voltando para casa hoje à noite. Bom, ele me olhou com atenção. Dona Han mencionou hóspedes. Tudo devidamente registrado? Sim, senhor. Excelente. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Valorizamos a tranquilidade aqui. Naquela noite, as janelas da Meredith brilhavam, mas as cortinas permaneceram fechadas. Mandei uma mensagem. Chegou bem em casa? Não foi lida. As irmãs voltaram às 8 da noite com sorrisos cansados e alívio nas vozes. Segunda fase garantida, Kira anunciou. Semana que vem. Os 2 programas? Eu perguntei. Zaide assentiu. Bolsas parciais já aprovadas. Só precisamos finalizar. Elas arrumaram as malas em silêncio respeitoso, dobrando as toalhas dos Henderson com cuidado, deixando o estúdio mais limpo do que encontraram. Sairemos antes do nascer do sol, Zaide disse. Evitar mais complicações. Assenti, o peito apertado com algo que eu não conseguia nomear. Coloquei a toalha da Meredith na cerca, recém-seca e cuidadosamente dobrada. Pela manhã, ainda estava lá. O carro de aplicativo partiu às 5h49 enquanto a rua ainda estava escura. Fiquei na garagem até as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Então, desdobrei o bilhete que Zaide havia me entregado na palma da mão. Você foi segurança, dizia em caligrafia cuidadosa. Obrigada por nos deixar seguras também. Coloquei o bilhete na carteira. Por volta das 7h10, eu estava cortando a grama de novo. A mesma faixa ao longo da cerca viva, de um lado para o outro, o barulho do motor cobrindo o silêncio que parecia grande demais para a vila. Fiz o acabamento ao redor do alecrim da Meredith com precisão cirúrgica, aparando ervas que não precisavam ser aparadas. Dona Han passou em sua rota matinal sem falar. O cortador de grama parou assim que terminei, e no silêncio repentino, ouvi meu radiador estalando pela janela do estúdio, o que era impossível, já que eu tinha desligado o aquecedor horas antes, um ruído fantasma de uma casa que parecia vazia demais. Às 11h30, meu celular apitou com um e-mail da administração do condomínio. Vistoria da propriedade agendada para amanhã. 15 horas. Richard Vale, representante dos proprietários. Por favor, certifique-se de que toda a documentação esteja em dia. Passei o resto do dia arrumando o estúdio, desmontando o sofá-cama, registrando as horas dos hóspedes no meu caderno de manutenção. Coloquei minha caneca lascada no balcão como um ponto de referência, algo para ancorar o cômodo à normalidade. Pouco antes de escurecer, deixei a porta dos fundos aberta para ventilar. Do outro lado da cerca viva, o cordão da luz da varanda da Meredith balançou uma vez com a brisa, como se alguém tivesse acabado de tocá-lo. A insônia bateu às 2 da manhã. Eu tomava um chá morno na pia da cozinha, observando a rua pelas janelas que refletiam mais do que revelavam. Exatamente às 2h07, a luz da varanda da Meredith piscou 2 vezes. Pausou. Piscou de novo. Lembrei-me dela dizendo a Kira durante o ensaio. 2 pisca-piscas é meu código de não consigo dormir. Sobrou da faculdade. Pousei minha caneca e saí. Cada passo na brita soava deliberado, intencional. Alto demais para a hora, mas não o suficiente para acordar alguém. Na linha da cerca, o cheiro de alecrim se misturava com o ar noturno e a umidade persistente da tempestade de ontem. Meredith estava do lado dela da cerca viva, os braços cruzados em torno de si, apesar da noite quente. Ele notou a toalha, ela disse baixinho. Eu a devolvi. Eu sei. Ela olhou para as mãos em vez do meu rosto. Não posso quebrar o que prometi a ele,
os votos, a vida que construímos, o trabalho que fazemos juntos. Mas posso dizer a verdade. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você é a única parte dessa rua que me faz respirar. O radiador no meu estúdio estalou enquanto a água quente circulava pelos canos, o tempo retomando seu ritmo normal. Eu sei, eu disse. Concordamos em dar um passo atrás, em honrar os limites que mantinham o mundo dela intacto. Às 2h22, passei a toalha dela por cima da cerca, dobrada, quentinha da minha secadora. Ela me devolveu minha caneca lascada, limpa e ainda morna da pia dela. Olhamos para as nossas mãos em vez da boca um do outro. Então, demos um passo para trás no mesmo ritmo, como dançarinos que praticaram a coreografia da distância. Ela apagou a luz da varanda. A escuridão se instalou sem parecer cruel. O sono veio em fragmentos. Acordei às 8h30 com a luz do sol e o som de motores ligando. Sons matinais normais de uma rua onde pessoas normais viviam vidas normais. Às 9h40, meu celular vibrou. Mensagem da Zeire. Uma foto da Kira em um saguão de sala de concertos radiante. Segunda fase garantida. Audições finais semana que vem. Obrigada por tudo. Encaminhei para Meredith com uma palavra. Bom. 3 pontinhos apareceram na minha tela, depois sumiram. Às 14h55, Richard Vale e Donna Han se aproximaram da minha porta. Coloquei meu celular no modo não perturbe e atendi com meu caderno de manutenção na mão. A vistoria foi profissional, minuciosa, sem emoção. Eles verificaram os registros de hóspedes, as programações de manutenção, os protocolos de segurança. Richard perguntou sobre as divisas da propriedade e os planos de cuidado sazonal. Dona Han verificou a conformidade com as regras do condomínio e os padrões da vizinhança. Apenas pequenas observações, Richard concluiu, assinando sua aprovação. Você mantém excelentes padrões, Sr. Cole. Obrigado, senhor. Eles partiram às 16h20, sem acusações, sem complicações, apenas 2 pessoas garantindo que seu investimento permanecesse protegido. Naquela noite, grelhei um hambúrguer e comi em pé na pia, observando as janelas da Meredith. A silhueta dela passou pela cozinha, preparando o jantar para 2. Rotina normal em um casamento normal, em uma rua normal. Meu celular permaneceu em silêncio. A manhã seguinte começou do mesmo jeito que todas. Café, corte de grama, poda da cerca viva, mas algo parecia diferente. Mais leve, talvez, ou talvez apenas resolvido. Deixei o portão lateral encostado, aberto por 1 centímetro, a largura de um polegar. Às 9h15, meu celular vibrou. Mensagem da Kira. Bolsas integrais confirmadas. Estamos nos mudando para a cidade em agosto. Com certeza visitaremos o bairro. Sorri e respondi. O portão está sempre aberto. Por volta do meio-dia, eu estava fazendo o acabamento da divisa da propriedade quando notei que alguém havia pegado a toalha da Meredith, de onde eu a tinha deixado dobrada na cerca. No lugar dela, estava minha caneca azul lascada, cheia de café fresco que ainda estava quente. Bebi devagar, sentindo o gosto de cítricos e alecrim. A semana seguinte passou tranquilamente. Cortei a grama, aparei, reguei, mantive. Richard vinha e ia em seu horário de negócios. Dona Han realizava suas caminhadas de vigilância. Os Hendersons mandaram cartões postais de Gramado. Vida normal num condomínio fechado onde a aparência valia mais que a própria vida. Mas 2 vezes minha caneca apareceu no muro, com o café ainda quentinho. 2 vezes eu a deixei limpa e vazia na manhã seguinte. Nunca no mesmo horário, nunca previsivelmente, nunca com palavras, só café e cerâmica e o entendimento de que algumas fomes são saciadas pelos menores gestos. Na quinta-feira de manhã,
Exatamente 2 semanas depois da chuva que começou tudo, encontrei um envelope encaixado debaixo da minha caneca. Papel caro, meu nome escrito com letra caprichada. Dentro, um recorte de jornal sobre um concerto de bolsas de estudo, apresentando talentos emergentes da música clássica e contemporânea. A foto de Kira estava na segunda fila, sorrindo ao lado de um piano. No rodapé do recorte, 3 palavras na mesma letra caprichada. Elas estavam seguras. O verão avançou para agosto. As cercas vivas cresciam mais rápido. Eu as aparava 2 vezes por semana. Richard viajava mais. A senhora Han observava menos. O condomínio se acomodou em seu ritmo de prosperidade discreta. Algumas manhãs encontrava minha caneca à espera. Algumas manhãs o muro permanecia vazio. Nas manhãs em que o café estava lá, eu o bebia devagar e pensava no aperto dos dedos no meu braço durante uma canção sobre estranhos que pareciam família, naquele calor das toalhas que vinha do carinho e não da obrigação, na diferença entre segredos que apodrecem e verdades que deixam as pessoas respirar. O portão continuava encostado, apenas a largura de um polegar, apenas o suficiente para o ar. Na semana passada, recebi outra mensagem de Zaide, foto da carta de aceitação do portfólio de design dela, outra imagem de Kira se apresentando num palco no centro. Me adaptando super bem. Ainda penso naquela rua tranquila às vezes, obrigada pelo espaço seguro. Não a encaminhei para Meredith. Algumas coisas eram só para eu saber, mas na manhã seguinte, minha caneca estava no muro com café que tinha gosto de memória e promessas cumpridas. Hoje de manhã, 3 meses depois da chuva, passei o cortador de grama 2 vezes na mesma faixa da cerca viva. De propósito desta vez, não por nervosismo. A precisão parecia certa, como cuidar de algo que importava. Enquanto guardava as ferramentas, ouvi música de piano vindo de algum lugar rua abaixo. Não a voz de Kira, mas algo parecido. Outra pessoa praticando escalas, trabalhando em direção a algo maior do que onde começaram. A luz da varanda do outro lado da cerca viva piscou 2 vezes em plena luz do dia. Da janela do estúdio, pisquei de volta. Então, ambos voltamos às nossas rotinas matinais normais, em casas que ficavam exatamente distantes o suficiente para a segurança, exatamente próximas o suficiente para o ar. Algumas portas não batem nem se abrem escancaradas. Elas ficam encostadas pela largura de um polegar, deixando entrar luz o suficiente para ver, brisa o suficiente para continuar a respirar. Algumas fronteiras protegem o que as cerca, em vez de o que elas excluem. Algumas manhãs, o café espera. Algumas manhãs, não. E é exatamente assim que deve ser. O portão ainda está aberto. Apenas 1 centímetro. Apenas o suficiente. Se você sabe o que 2 piscar de olhos significam, você vai entender.